Only me. Only me. All things are only me. All things are only. Momento de meditação. Porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Ele ainda é essa fonte na casa de Davi. O profeta de Deus para esta era, na mensagem Cisternas Rotas, parágrafo 101 em diante, o profeta diz: sua reclamação foi: eles me deixaram a palavra e aceitaram uma cisterna rota. No lugar disso, aceita: eles me deixaram a fonte da vida, a fonte de água da vida, e eles desejam e preferem beber de uma cisterna estagnada. Você poderia imaginar isso? Você poderia imaginar uma pessoa agora que aqui está um poço artesiano simplesmente expelindo essa excelente água calcária diretamente do meio das rochas, aqui nos leitos de areia e assim por diante, ou mais fria e boa possível, e preferiria beber de uma cisterna ali que tinha lavado o tope do celeiro e dos barracões e de todos os anexos em torno do lugar, e colocar isto bem naquela cisterna ali, para onde a infiltração da água escoa direto do celeiro, dos estábulos e baias, e tudo escoando direto para a cisterna. E então nós beberemos disso, de preferência a ir a esse poço artesiano? Haveria algo mentalmente errado com a pessoa? Isso mesmo,
E quando um homem ou uma mulher toma uma denominação em sua posição, que permite cabelo curto, usar shorts, maquiagem, todos estes outros tipos de coisas, e algum pequeno tipo de programa, e todo este comportamento indevido, e podem ir às pistas de boliche e toda essa besteira ali, e podem tolerar isso e gostam disso mais do que gostam da palavra de Deus, a antiga, que corta e lavra e faz damas de mulheres, e as toma e as faz vestirem-se corretamente, agir corretamente, tira cigarros e tabacos e palavrões e blasfêmias e mentira e roubo de você e todo mundo de você, e lhe dá algo que é uma perfeita satisfação, porque um homem ou uma mulher vai a tal coisa como essa em busca de conforto. Como se pode obter conforto disso? Como você poderia tomar um gole fresco de uma cisterna estagnada? Porque uma pessoa iria, se uma pessoa fosse a um poço estagnado para tomar um gole, quando há um poço artesiano aberto, você diria, há algo errado com a mente desse homem. E se uma mulher ou um homem vai a tal lugar para encontrar conforto, há algo espiritualmente errado com essa pessoa. Eles não querem a palavra. Isto mostra que sua natureza é ainda uma rã, ou um girino, ou algo assim. Isso mesmo, algo dessa natureza que gosta desse tanque estagnado, porque esse tipo de coisas não viverá num tanque de água fresca. Eles não podem fazê-lo. É água fresca. Eles não podem fazê-lo. Agora, a queixa foi, eles deixaram isto, e hoje eles fazem a mesma coisa. Agora olhe para a mulher junto ao poço. Bem, ela veio à cisterna de Jacó, e ela sempre tinha apanhado água ali, na cisterna de Jacó. Porém a cisterna de Jacó, denominação, e assim a chamaríamos, porque ele cavou 3 delas, e esta ele tinha cavado. Agora, ela tinha uma grande história. Ela disse, agora, nosso pai cavou este poço, Jacó, ele bebeu dele, e seu gado bebeu dele, e tudo mais. Isso não é bastante? Isso não é o bastante? Ele disse, porém a água que tiras daí, tu ficarás com sede novamente. Tem de voltar aqui para obtê-la. Porém disse, a água que eu te dou é uma fonte, um geyser jorrando do interior, e não vem aqui para obtê-la, e está contigo. Note, porém, quando ela descobriu que uma fonte escriturística tinha falado com ela, por um sinal escriturístico que ela estava esperando, ela deixou aquele sistema denominacional de Jacó e nunca retornou a ele, porque tinha encontrado a verdadeira rocha. Está vendo? Ela correu para a cidade, ela tinha acabado com o pecado, ela não era mais uma mulher indecente. Ela disse, vinde e vede que eu encontrei um homem que me disse as coisas que eu tenho feito.
Porventura, não é este o próprio Cristo? Aquela cisterna pode ter tido serventia, ela tinha servido ao seu propósito. Agora ela estava junto à verdadeira fonte. A cisterna teve serventia até que a verdadeira fonte foi aberta. Porém, quando a verdadeira fonte veio, a cisterna perdeu sua força. Ela descobriu que havia um lugar melhor para se beber. E há um lugar melhor, e este é em Cristo. Em São João capítulo 7, versículo 37 e 38, Jesus disse, no fim da festa dos tabernáculos, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Eles estavam todos se regozijando, eles tinham um pequeno jarro de água saindo debaixo do altar, e ali eles estavam todos bebendo disto em celebração da festa, e disse, nossos pais beberam da pedra espiritual no deserto. Veja, eles tinham cavado uma cisterna para si, alguma água estagnada que bombearam de algum lugar e jorrando-a sob o templo ali. E todos eles se punham em torno desta água e bebiam e diziam, anos atrás, nossos pais beberam no deserto. Jesus disse, eu sou aquela pedra que estava no deserto. Disse, nós comemos maná do céu e Deus fez chover isso. Disse, eu sou esse maná. Essa fonte, se encontrava entre eles, este pão da vida se encontrava entre eles, e ainda assim eles não quiseram isso. Eles prefeririam ter sua cisterna, porque o homem tinha feito isto, e Deus tinha enviado aquilo. Essa é exatamente a diferença. Cavaram cisternas para si. Ele disse, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Ele é essa fonte. E como a Escritura disse, rios de água viva correrão do seu ventre. Ele é esse poço artesiano. Rio de água viva correrão do seu ventre, ou do seu íntimo. Ele é essa pedra que estava essa foi a pedra de Agar, no dia da adversidade, quando seu bebê estava para morrer, quando ela tinha sido expulsa do acampamento e estava ali com o pequeno Ismael. Sua água e sua cisterna que ela levava consigo tinha se esgotado, e ela pôs o pequeno Ismael no chão e caminhou à distância de um tiro de arco e chorou, porque não queria ver o bebê morrer. E de repente o anjo do Senhor falou, e ela encontrou Berseba, o poço que estava fluindo, e ainda fluindo até este dia. Ele foi a Berseba de Agar, pedra ali no deserto. Encontrava-se aqui na fonte cheia de sangue, aquele dia, aqui de pé no templo, tempo de tempestade. Em Zacarias capítulo 3, ele era essa fonte aberta na casa de Davi, para purificação e para pecado, purificação do pecado. Ele era essa fonte, e nos Salmos 36:9,
Ele era a fonte da vida de Davi. Ele ainda é essa fonte na casa de Davi. E ele é a do poeta. Em seu coração ali, o poeta disse: há uma fonte cheia de sangue, tirada das veias de Emanuel. Quando pecadores emergem sob a torrente, perdem toda a sua culpável mancha. Ele é essa fonte da vida, fonte da água. Ele é a palavra de Deus. As pessoas destes últimos dias o deixaram, a verdadeira palavra, água da vida, e cavaram para si cisternas denominacionais, e novamente cavaram, cavalsaram, e agora nós verificamos que eles tinham cisternas rotas, e então esta cisterna é enchida com germes incrédulos, jactância incrédula, programas educacionais e assim por diante, o que é contrário às promessas de Deus. Eles são duvidadores da palavra. Agora, estas cisternas que eles têm, a Bíblia diz que eram rotas. Cisterna rota é uma cisterna vazante, e está vazando. O que ela está fazendo? Está vazando para uma fossa religiosa chamada Concílio Mundial de Igrejas, e é para lá que a cisterna rota os está conduzindo, tudo porque eles o deixaram e têm a fonte de água viva e fizeram estas cisternas, cavando grandes cisternas, cavando grandes sistemas de seminário, de aprendizagem, instrução e assim por diante. Esse é o tipo de cisternas que estão cavando hoje, em que o homem tem de ter um doutorado em filosofia, ou um doutorado em leis, ou bacharelados em letras, ou algo assim, antes que até mesmo possa ir pregar. Cisternas que foram enchidas com teologia feita pelo homem, eles os levam para estas grandes escolas de aprendizado e ali injetam dentro deles sua própria teologia feita pelo homem, e os enviam com isso. Em que dia estamos vivendo? Cisternas feitas pelo homem, nenhuma dificuldade, não admira que a coisa tenha se tornado um fedor. Que coisa! É porque as pessoas bebem disso, e quando as pessoas querem alegria hoje, o que elas fazem? As pessoas, ao invés de aceitar a alegria do Senhor, elas se voltam para o pecado, para a alegria. As pessoas que vão à igreja e afirmam ser servas de Cristo, quando ficam realmente nervosas, elas acendem um cigarro, e quando querem se divertir um pouco, elas botam suas roupas imorais e saem e cortam a grama quando os homens estão passando, para fazê-los assobiar para elas. Elas fazem tudo para serem populares. Elas querem se parecer com as estrelas de cinema. Esta é a sua alegria. Quando Jesus disse: eu sou sua suficiência. A razão por que elas se vão a isso é porque não querem beber dessa fonte. Elas a desprezaram,
elas não querem beber dela, elas se unem a algum tipo de sistema feita pelo homem, algum tipo de cisterna que está cheia de todo tipo de coisas estagnadas, para que possam seguir assim. Ontem nós levamos as crianças ao rio, eu creio que foi sábado de manhã. Nós fomos, Billy, tivemos pescando no barco e nós apanhamos as crianças, meu netinho e os demais, minha filha, meu filho pequeno, e subimos o rio para dar um passeio de barco. Você não conseguiria nem mesmo dar um passeio de barco no rio por causa das pessoas imundas, sujas e vis ali no rio, seminuas e se comportando indevidamente. Um barco passou ao nosso lado, um bando de rapazinhos de 12 a 14 anos, cada um com uma lata de cerveja na mão, um cigarro. Eles chamam isso de divertir-se. Oh, que coisa! Por quanto tempo este mundo pode durar com tal sistema como esse? Então, para se livrar do pensamento de que, quando morrerem, irão para o inferno, a coisa que fazem, eles vão e se unem a uma destas cisternas feitas pelo homem. Assim, esse mesmo tipo de pessoa pertence a essa cisterna, é apenas um bando de agita-caudas sujos e imundos do mundo, e eles se associam a isso porque, como minha velha mãe costumava dizer, cada qual com seu igual. Eles não querem vir à fonte e ser limpos dessa vida de pecado. Eles querem viver ali e ainda mantêm um testemunho de que são cristãos, porque eles se afastaram dele, a verdadeira fonte de alegria, vida perfeita e satisfação. Essa é a razão por que o fizeram, porque querem se unir. Eles têm um tipo de pessoa ali que crê nessa bobagem. Aqui não faz muito, o irmão Fred, eu e o irmão Tom, uma porção de nós foi a uma famosa igreja batista na cidade de Tucson para ver se podíamos encontrar alguma coisinha que possivelmente nos desse um pequeno sentimento fresco. E o ministro disse alguma coisa acerca do povo no Egito. Quando partiram, eles comiam alho e assim por diante. Eles queriam voltar a comer isso. Disse, é mais ou menos assim que são as pessoas de hoje. E nós todos dissemos, amém. Eu nunca vi tal bando. A igreja inteira deixou de olhar para o pregador e olhou para trás para ver quem foi que disse amém. Quando quase os matou de susto, eles não sabiam o que era isto. Quando Davi disse, celebrai com júbilo ao Senhor, louvai-o com harpas, louvai-o com o saltério, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Deus se regozija no seu povo, que aqueles dentre os doutos digam amém, quando algo for dito certo. Amém. Deus os abençoe com estas palavras. Amém.